Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O ex-presidente Lula prestou depoimento em Curitiba na tarde de hoje. Foi a segunda vez que o petista ficou frente a frente com o juiz Sérgio Moro como réu da Lava Jato. Esse é o processo que investiga se o ex-presidente recebeu propina da Odebrecht. O depoimento aconteceu uma semana depois do ex-ministro dos governos PT, Antônio Palocci, dizer que Lula fez um pacto de sangue com a Odebrecht. Quem tem mais detalhes é a repórter Isabela Camargo, que acompanhou esse dia lá em Curitiba. Oi, Isa, um depoimento bem mais curto, né? O presidente não respondeu a todas as perguntas, o ex-presidente não respondeu a todas as perguntas, né, de Moro? Oi, Cecília, boa tarde ou boa noite para você no Rio, aqui em Curitiba, já com cara de boa noite. Realmente um depoimento mais curto, cerca de 2h10, 2h15. O primeiro interrogatório do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro durou 4h30. Então, na verdade, foi a metade do tempo. Ele não respondeu a todas as perguntas, mas respondeu a muitos questionamentos que foram feitos, tanto pelo juiz Sérgio Moro, que foi o primeiro a interrogar o ex-presidente Lula, quanto do Ministério Público Federal. Na sequência deste interrogatório, é assim: primeiro o juiz tira suas dúvidas, depois a palavra é dada ao Ministério Público Federal, responsável pela acusação. Segundo a denúncia formalizada pela Força Tarefa da Operação Lava Jato, essa denúncia que foi apresentada no ano passado, o ex-presidente Lula teria aceitado receber da Odebrecht pagamentos em vantagens indevidas. Por conta disso, ele responde como réu pelos crimes de corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, esses pagamentos teriam acontecido de duas maneiras. Uma pela compra de um imóvel em que, segundo a denúncia, a intenção seria construir a nova sede do Instituto Lula, o que não chegou a acontecer. A Odebrecht, ainda segundo os procuradores, usou uma outra construtora, a DAG Construtora, para ser uma espécie de laranja desse processo. Ela simulava um contrato como se ela fosse proprietário, mas, na verdade, segundo os procuradores, seria a Odebrecht repassando valores ao ex-presidente. Este imóvel que está avaliado em 12 milhões de reais. Outra parte da denúncia é referente a um apartamento que fica em frente ao apartamento que o ex-presidente Lula mora em São Bernardo do Campo. Quando ele foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento no ano passado, a Polícia Federal descobriu que, além do imóvel que ele mora, ele também teria esta locação deste outro imóvel. Segundo a denúncia, que depois foi pesquisar o que teria acontecido nesta situação, os procuradores concluíram, na palavra dele, na opinião dos procuradores, que este apartamento também seria da Odebrecht, mas estava em nome de Glaucus Costa Marques, que é sobrinho do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e que também já foi condenado na Operação Lava Jato. Ele está nessa denúncia porque, segundo os procuradores, existe até um contrato de locação deste imóvel, mas eles não conseguiram rastrear os pagamentos desta locação. Por conta disso, os procuradores também concluíram que este imóvel foi repassado ou foi usado pelo ex-presidente Lula como um pagamento de vantagem indevida que teria sido feito pela Odebrecht. Bem, o interrogatório de hoje também ouviu Branislav Conti, que tem mais um interrogatório, o processo já está na reta final. Mas nos últimos dias, como você já lembrou, Cecília, outros réus falaram nesse depoimento e deram depoimentos importantes, inclusive depoimentos que comprometeram o ex-presidente Lula. Na última quarta-feira foi o ex-ministro Antônio Palocci que foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Ele oficialmente não é um colaborador, mas foi prestar esse depoimento com esta intenção de quem quer colaborar. Foi um depoimento bastante longo e Antônio Palocci, nas palavras dele, afirmou que o ex-presidente Lula teria firmado um pacto de sangue com a Odebrecht. O intermediário na Odebrecht, para conversar, para fazer essas tratativas com o ex-presidente, seria Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, preso aqui em Curitiba e também que é réu neste processo. Segundo o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, eles teriam feito um acordo para que a empreiteira repassasse 300 milhões de reais em vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, segundo o depoimento de Palocci. Esse acerto teria sido feito quando o ex-presidente Lula estava deixando o Planalto e os pagamentos deveriam acontecer assim que a ex-presidente Dilma, ao longo da gestão da presidente Dilma no Planalto. Estas são as palavras
contas do ex-ministro Antônio Palocci. Ele afirmou que parte desses pagamentos foram realmente repassados, como a denúncia diz, pela compra do terreno, também pelo uso deste apartamento. Ele afirmou ainda que o ex-presidente Lula teria recebido 4 milhões em dinheiro vivo. Ainda segundo o ex-ministro Antônio Palocci, parte deste valor foi repassado como uma doação oficial de campanha e também via Caixa 2. Essas foram as declarações do ex-ministro Antônio Palocci. Mas Marcelo Odebrecht, esse sim, que já fala como um colaborador, tem este termo assinado com a Procuradoria-Geral da República, também confirmou os termos apresentados na denúncia pelo Ministério Público Federal. Lembrando que também nesta denúncia tem aquela citação às planilhas da Odebrecht, que indicam que Palocci seria o italiano, que teria recebido as vantagens indevidas e que o ex-presidente Lula seria o amigo, que também aparece nas planilhas. Marcelo Odebrecht confirmou esses codinomes e afirmou também que era o pai dele que tinha essas tratativas com o ex-presidente Lula. Um outro depoimento que aconteceu nos últimos dias de outro réu neste processo é do Demerval Guzmão, que também acabou afirmando que pode ter sido usado como um laranja da Odebrecht. Nós temos agora um trecho do depoimento do ex-presidente Lula para acompanhar. O senhor participou da celebração desse contrato de locação? Não participei. O senhor deve perceber, o primeiro contrato foi feito com base em manter a segurança, porque eu era candidato a presidente em 98. Depois continuou o contrato porque eu fui candidato e fui eleito presidente em 2002. Depois a segurança da presidenta da República resolveu assumir a responsabilidade por garantir o contrato, até porque a segurança da presidência utilizava parte e utilizava também a garagem do prédio para tomar conta da segurança presidencial. Pelo que eu sei, o dono, o seu Augusto, morreu em 2010. Estava discutindo a questão do inventário, a dona herdeira queria vender, e como a prevalência é do inquilino, procuraram a minha casa para perguntar se a gente queria alugar. A dona Brenda disse que queria manter o aluguel e fez o contrato dia 1º de fevereiro. Certo, mas e como surgiu o senhor Glauco Costa Marcos nessa história? Porque ele era dono do apartamento. Ele adquiriu da senhora Helenice? Eu não sei, querido. Não sei, o fato concreto é que ele é dono do apartamento. O senhor ex-presidente ocupa esse imóvel, assim, com qual finalidade? O que existe lá? A finalidade é fazer segurança, fazer reuniões políticas para não ocupar o meu apartamento. Mas o apartamento onde morava eu e minha família, a gente não queria ocupar. Perfeito. Esse apartamento ele é ocupado pelos seguranças que lhe dão proteção ou pelo senhor ex-presidente diretamente? Agora ele é um apartamento que está lá à minha disposição. Perfeito. E o senhor ex-presidente faz reuniões ali? Se permitirem que eu seja candidato em 2018, ele voltará a ter uma função política muito forte. Em outro trecho, o ex-presidente Lula disse que todos os dias se faz campanha contra ele. Volta a mencionar o ex-ministro Antônio Palocci, dizendo que não respondeu ao que ele disse em depoimento semana passada, que ele tem o direito de querer ser livre, mas não pode jogar a culpa em cima dos outros. Tenho lidado com muita paciência, eu vi o depoimento do Palocci, eu não respondi nada, não falei nada. Muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci. Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Cris Lobo, segundo embate entre Lula e o juiz Sérgio Moro, a gente está começando a ouvir esses trechos. Que avaliação você faz assim de cara? Olha, eu acho que no primeiro instante ele tentou desqualificar o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, a quem ele chamou de calculista, de frio, dissimulado. Então ele tenta desqualificar o que disse Antônio Palocci, que é o que há de mais grave contra ele. Então, essa foi a estratégia da defesa e ele também continuou dizendo que não sabia de quem era o apartamento, não conhecia Glauco, o que comprou o apartamento vizinho, que não se interessou por comprar o
o apartamento ao lado, nem pelo terreno oferecido pela Odebrecht, ou seja, ele continuou na mesma toada e, em determinado momento, questionando até a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, que ele já tinha feito em outras ocasiões, mas ali ele foi bastante firme na tentativa de mostrar, mais uma vez, que está sendo perseguido e fez uma menção ao PowerPoint que foi apresentado da outra vez pelos procuradores da Força Tarefa em Curitiba, ou seja, é o mesmo Lula de sempre tentando se eximir ali das responsabilidades e levando para esse embate político, um embate sobre um embate em que ele se torna uma vítima do que ele chama de uma perseguição. Então, eu acho que podemos resumir dessa maneira, vamos ver os novos vídeos aí que ele pode ter trazido, que podem ser mostrados daqui a pouco pela Isabela, pelo nosso sistema, mas o forte, eu acho que é esse, da defesa, foi ele não reconhecer Antônio Palocci como alguém que pudesse falar sobre as questões internas do Partido dos Trabalhadores, do financiamento das campanhas e dos governos petistas, porque Antônio Palocci falou com certa intimidade dos assuntos e ele diz que não, que sente pena de Palocci e que ele foi muito frio, calculista. E algumas perguntas de outros advogados ele não quis falar porque diziam que eram perguntas de delatores ou candidatos a delatores. Então, a defesa, a estratégia de defesa dele que continua na mesma linha, apesar desse depoimento do Palocci. Cris, temos mais um trecho aqui. Como você estava falando, quase no fim do depoimento, Lula questionou a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Doutor, eu sei que o senhor deve estar cansado, deve ter outras audiências, mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui vou continuar certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país. Em 2018, ele voltará a ter uma função política muito forte. Em outro trecho, o ex-presidente Lula disse que todos os dias se faz campanha contra ele. Volta a mencionar o ex-ministro Antônio Palocci, dizendo que não respondeu ao que ele disse em depoimento semana passada, que ele tem o direito de querer ser livre, mas não pode jogar a culpa em cima dos outros. Tenho lidado com muita paciência, ouvi o depoimento do Palocci, eu não respondi nada, não falei nada. Muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci. Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra. Ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Cris Lobo, segundo embate entre Lula e o juiz Sérgio Moro, a gente está começando a ouvir esses trechos. Que avaliação você faz assim de cara? Olha, eu acho que no primeiro instante ele tentou desqualificar o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, a quem ele chamou de calculista, de frio, dissimulado. Então, ele tenta desqualificar o que disse Antônio Palocci, que é o que há de mais grave contra ele. Então, essa foi a estratégia da defesa e ele também continuou dizendo que não sabia de quem era o apartamento, não conhecia Glauco, o que comprou o apartamento vizinho, que não se interessou por comprar o
o apartamento ao lado, nem pelo terreno oferecido pela Odebrecht, ou seja, ele continuou na mesma atuada e, em determinado momento, questionando até a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, que ele já tinha feito em outras ocasiões, mas ali ele foi bastante firme na tentativa de mostrar, mais uma vez, que está sendo perseguido e fez uma menção ao PowerPoint que foi apresentado da outra vez pelos procuradores da Força Tarefa em Curitiba, ou seja, é o mesmo Lula de sempre tentando se eximir ali das responsabilidades e levando para esse embate político, um embate sobre um embate em que ele se torna uma vítima do que ele chama de uma perseguição. Então, eu acho que podemos resumir dessa maneira, vamos ver os novos vídeos aí que ele pode ter trazido, que podem ser mostrados daqui a pouco pela Isabela, pelo nosso sistema, mas o forte, eu acho que é esse, da defesa, foi ele não reconhecer Antônio Palocci como alguém que pudesse... Sérgio Moro durou 4 horas e meia, então, na verdade, foi a metade do tempo. Ele não respondeu a todas as perguntas, mas respondeu a muitos questionamentos que foram feitos, tanto pelo juiz Sérgio Moro, que foi o primeiro a interrogar o ex-presidente Lula, quanto do Ministério Público Federal. Na sequência deste interrogatório, é assim, primeiro o juiz tira suas dúvidas, depois a palavra é dada ao Ministério Público Federal, responsável pela acusação. Segundo a denúncia formalizada pela Força Tarefa da Operação Lava Jato, essa denúncia que foi apresentada no ano passado, o ex-presidente Lula teria aceitado receber da Odebrecht pagamentos em vantagens indevidas. Por conta disso, ele responde como réu pelos crimes de corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, esses pagamentos teriam acontecido de 2 maneiras. Uma pela compra de um imóvel em que, segundo a denúncia, a intenção seria construir a nova sede do Instituto Lula, o que não chegou a acontecer. A Odebrecht, ainda segundo os procuradores, usou uma outra construtora, a DAG Construtora, para ela ser uma espécie de laranja desse processo. Ela simulava um contrato como se ela fosse proprietário, mas, na verdade, segundo os procuradores, seria a Odebrecht repassando valores ao ex-presidente. Este imóvel que está avaliado em 12 milhões de reais. Outra parte da denúncia é referente a um apartamento que fica em frente ao apartamento que o ex-presidente Lula mora em São Bernardo do Campo. Quando ele foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento no ano passado, a Polícia Federal descobriu que, além do imóvel que ele mora, ele também teria esta locação deste outro imóvel. Segundo a denúncia, que depois foi pesquisar o que teria acontecido nesta situação, os procuradores concluíram, na palavra dele, na opinião dos procuradores, que este apartamento também seria da Odebrecht, mas estava em nome de Glaucus Costa Marques, que é sobrinho do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e que também já foi condenado na Operação Lava Jato. Ele está nessa denúncia porque, segundo os procuradores, existe até um contrato de locação deste imóvel, mas eles não conseguiram rastrear os pagamentos desta locação. Por conta disso, os procuradores também concluíram que este imóvel foi repassado ou foi usado pelo ex-presidente Lula como um pagamento de vantagem indevida que teria sido feito pela Odebrecht. Bem, o interrogatório de hoje também ouviu Branislav Conti, que tem mais um interrogatório, o processo já está na reta final. Mas nos últimos dias, como você já lembrou, Cecília, outros réus falaram nesse depoimento e deram depoimentos importantes, inclusive depoimentos que comprometeram o ex-presidente Lula. Na última quarta-feira foi o ex-ministro Antônio Palocci que foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Ele oficialmente não é um colaborador, mas foi prestar esse depoimento com esta intenção de quem quer colaborar. Foi um depoimento bastante longo e Antônio Palocci, nas palavras dele, afirmou que o ex-presidente Lula teria firmado um pacto de sangue com a Odebrecht. O interesse da Odebrecht pagamentos em vantagens indevidas. Por conta disso, ele responde como réu pelos crimes de corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, esses pagamentos teriam acontecido de 2 maneiras. Uma pela compra de um imóvel em que, segundo a denúncia, a intenção seria construir a nova sede do Instituto Lula, o que não chegou a acontecer. A Odebrecht, ainda segundo os procuradores, usou uma outra construtora, a DAG Construtora, para ela ser uma espécie de laranja
laranja desse processo. Ela simulava um contrato como se ela fosse o proprietário, mas, na verdade, segundo os procuradores, seria a Odebrecht repassando valores ao ex-presidente. Este imóvel que está avaliado em 12 milhões de reais. Outra parte da denúncia é referente a um apartamento que fica em frente ao apartamento que o ex-presidente Lula mora em São Bernardo do Campo. Quando ele foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento no ano passado, a Polícia Federal descobriu que, além do imóvel que ele mora, ele também teria esta locação deste outro imóvel. Segundo a denúncia, que depois foi pesquisar o que teria acontecido nesta situação, os procuradores concluíram, na palavra dele, na opinião dos procuradores, que este apartamento também seria da Odebrecht, mas estava em nome de Glaucus Costa Marques, que é sobrinho do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e que também já foi condenado na Operação Lava Jato. Ele está nessa denúncia porque, segundo os procuradores, existe até um contrato de locação deste imóvel, mas eles não conseguiram rastrear os pagamentos desta locação. Por conta disso, os procuradores também concluíram que este imóvel foi repassado ou foi usado pelo ex-presidente Lula como um pagamento de vantagem indevida que teria sido feito pela Odebrecht. Bem, o interrogatório de hoje também ouviu Branislav Conti, que tem mais um interrogatório, o processo já está na reta final. Mas nos últimos dias, como você já lembrou, Cecília, outros réus falaram nesse depoimento e deram depoimentos importantes, inclusive depoimentos que comprometeram o ex-presidente Lula. Na última quarta-feira foi o ex-ministro Antônio Palocci que foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Ele oficialmente não é um colaborador, mas foi prestar esse depoimento com esta intenção de quem quer colaborar. Foi um depoimento bastante longo e Antônio Palocci, nas palavras dele, afirmou que o ex-presidente Lula teria firmado um pacto de sangue com a Odebrecht. O intermediário na Odebrecht, para conversar, para fazer essas tratativas com o ex-presidente, seria Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, preso aqui em Curitiba e também réu neste processo. Segundo o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, eles teriam feito um acordo para que a empreiteira repassasse 300 milhões de reais em vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, segundo o depoimento de Palocci. Esse acerto teria sido feito quando o ex-presidente Lula estava deixando o Planalto e os pagamentos deveriam... Este imóvel que está avaliado em 12 milhões de reais. Outra parte da denúncia é referente a um apartamento que fica em frente ao apartamento que o ex-presidente Lula mora em São Bernardo do Campo. Quando ele foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento no ano passado, a Polícia Federal descobriu que, além do imóvel que ele mora, ele também teria esta locação deste outro imóvel. Segundo a denúncia, que depois foi pesquisar o que teria acontecido nesta situação, os procuradores concluíram, na palavra dele, na opinião dos procuradores, que este apartamento também seria da Odebrecht, mas estava em nome de Glaucus Costa Marques, que é sobrinho do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e que também já foi condenado na Operação Lava Jato. Ele está nessa denúncia porque, segundo os procuradores, existe até um contrato de locação deste imóvel, mas eles não conseguiram rastrear os pagamentos desta locação. Por conta disso, os procuradores também concluíram que este imóvel foi repassado ou foi usado pelo ex-presidente Lula como um pagamento de vantagem indevida que teria sido feito pela Odebrecht. Bem, o interrogatório de hoje também ouviu Branislav Conti, que tem mais um interrogatório, o processo já está na reta final. Mas nos últimos dias, como você já lembrou, Cecília, outros réus falaram nesse depoimento e deram depoimentos importantes, inclusive depoimentos que comprometeram o ex-presidente Lula. Na última quarta-feira foi o ex-ministro Antônio Palocci que foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Ele oficialmente não é um colaborador, mas foi prestar esse depoimento com esta intenção de quem quer colaborar. Foi um depoimento bastante longo e Antônio Palocci, nas palavras dele, afirmou que o ex-presidente Lula teria firmado um pacto de sangue com a Odebrecht. O intermediário na Odebrecht, para conversar, para fazer essas tratativas com o ex-presidente, seria Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, preso aqui em Curitiba e também réu neste processo. Segundo o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, eles teriam feito um acordo para que a empreiteira repassasse 300 milhões de reais em vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, segundo o depoimento de Palocci. Esse acerto teria sido feito quando o ex-presidente Lula estava deixando o Planalto e os pagamentos deveriam acontecer assim que a ex-presidente Dilma, ao longo da gestão da presidente Dilma no Planalto. Estas são as palavras
palavras do ex-ministro Antônio Palocci. Ele afirmou que parte desses pagamentos foram realmente repassados, como a denúncia diz, pela compra do terreno, também pelo uso deste apartamento. Ele afirmou ainda que o ex-presidente Lula teria recebido 4 milhões em dinheiro vivo. Ainda segundo o ex-ministro Antônio Palocci, parte deste valor foi repassado como uma doação oficial de campanha e também via Caixa 2. Essas foram as declarações do ex-ministro Antônio Palocci. Mas Marcelo Odebrecht, esse sim, que já fala como um colaborador, tem este termo assinado com a Procuradoria, nova sede do Instituto Lula, o que não chegou a acontecer. A Odebrecht, ainda segundo os procuradores, usou uma outra construtora, a DAG Construtora, para ela ser uma espécie de laranja desse processo. Ela simulava um contrato como se ela fosse proprietário, mas, na verdade, segundo os procuradores, seria a Odebrecht repassando valores ao ex-presidente. Este imóvel que está avaliado em 12 milhões de reais. Outra parte da denúncia é referente a um apartamento que fica em frente ao apartamento que o ex-presidente Lula mora em São Bernardo do Campo. Quando ele foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento no ano passado, a Polícia Federal descobriu que, além do imóvel que ele mora, ele também teria esta locação deste outro imóvel. Segundo a denúncia, que depois foi pesquisar o que teria acontecido nesta situação, os procuradores concluíram, na palavra dele, na opinião dos procuradores, que este apartamento também seria da Odebrecht, mas estava em nome de Glaucus Costa Marques, que é sobrinho do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e que também já foi condenado na Operação Lava Jato. Ele está nessa denúncia porque, segundo os procuradores, existe até um contrato de locação deste imóvel, mas eles não conseguiram rastrear os pagamentos desta locação. Por conta disso, os procuradores também concluíram que este imóvel foi repassado ou foi usado pelo ex-presidente Lula como um pagamento de vantagem indevida que teria sido feito pela Odebrecht. Bem, o interrogatório de hoje também ouviu Branislav Conti, que tem mais um interrogatório, o processo já está na reta final. Mas nos últimos dias, como você já lembrou, Cecília, outros réus falaram nesse depoimento e deram depoimentos importantes, inclusive depoimentos que comprometeram o ex-presidente Lula. Na última quarta-feira foi o ex-ministro Antônio Palocci que foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Ele oficialmente não é um colaborador, mas foi prestar esse depoimento com esta intenção de quem quer colaborar. Foi um depoimento bastante longo e Antônio Palocci, nas palavras dele, afirmou que o ex-presidente Lula teria firmado um pacto de sangue com a Odebrecht. O intermediário na Odebrecht, para conversar, para fazer essas tratativas com o ex-presidente, seria Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, preso aqui em Curitiba e também que é réu neste processo. Segundo o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, eles teriam feito um acordo para que a empreiteira repassasse 300 milhões de reais em vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, segundo o depoimento de Palocci. Esse acerto teria sido feito quando o ex-presidente Lula estava deixando o Planalto e os pagamentos deveriam acontecer assim que a ex-presidente Dilma, ao longo da gestão da presidente Dilma no Planalto. Estas são as palavras do ex-ministro Antônio Palocci. Ele afirmou que parte desses pagamentos foram realmente repassados, como a denúncia diz, pela compra do terreno, também pelo uso deste apartamento. Ele afirmou... Ele volta a mencionar o ex-ministro Antônio Palocci, dizendo que não respondeu ao que ele disse em depoimento semana passada, que ele tem o direito de querer ser livre, mas não pode jogar a culpa em cima dos outros. Tenho lidado com muita paciência, ouvi o depoimento do Palocci, eu não respondi nada, não falei nada. Muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci. Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Cris Lobo, segundo embate entre Lula e o juiz Sérgio Moro, a gente está começando a ouvir esses trechos. Que avaliação você faz assim de cara? Olha, eu acho que no primeiro instante ele tentou desqualificar o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, a quem ele chamou de calculista, de frio, de simulado. Então ele tenta desqualificar o que disse Antônio Palocci, que é o que há de mais grave contra ele. Então, essa foi a estratégia da defesa e ele também continuou dizendo que não sabia de quem era o apartamento, não conhecia Glauco
o que comprou o apartamento vizinho, que não se interessou por comprar o apartamento ao lado, nem pelo terreno oferecido pela Odebrecht, ou seja, ele continuou na mesma toada e, em determinado momento, questionando até a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, que ele já tinha feito em outras ocasiões, mas ali ele foi bastante firme na tentativa de mostrar, mais uma vez, que está sendo perseguido e fez uma menção ao PowerPoint que foi apresentado da outra vez pelos procuradores da Força Tarefa em Curitiba, ou seja, é o mesmo Lula de sempre tentando se eximir ali das responsabilidades e levando para esse embate político, um embate sobre um embate em que ele se torna uma vítima do que ele chama de uma perseguição. Então, eu acho que podemos resumir dessa maneira, vamos ver os novos vídeos aí que ele pode ter trazido, que podem ser mostrados daqui a pouco pela Isabela, pelo nosso sistema, mas o forte, eu acho que é esse, da defesa, foi ele não reconhecer Antônio Palocci como alguém que pudesse falar sobre as questões internas do Partido dos Trabalhadores, do financiamento das campanhas e dos governos petistas, porque Antônio Palocci falou com certa... Há um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação com o senhor, senhores presidentes. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu vou continuar certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país. Em 2018, ele voltará a ter uma função política muito forte. Em outro trecho, o ex-presidente Lula disse que todos os dias se faz campanha contra ele. Volta a mencionar o ex-ministro Antônio Palocci, dizendo que não respondeu ao que ele disse em depoimento semana passada, que ele tem o direito de querer ser livre, mas não pode jogar a culpa em cima dos outros. Tenho lidado com muita paciência, ouvi o depoimento do Palocci, eu não respondi nada, não falei nada. Muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci. Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Cris Lobo, segundo embate entre Lula e o juiz Sérgio Moro, a gente está começando a ouvir esses trechos. Que avaliação você faz assim de cara? Olha, eu acho que no primeiro instante ele tentou desqualificar o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, a quem ele chamou de calculista, de frio, dissimulado. Então, ele tenta desqualificar o que disse Antônio Palocci, que é o que há de mais grave contra ele. Então, essa foi a estratégia da defesa e ele também continuou dizendo que não sabia de quem era o apartamento, não conhecia Glauco, o que comprou o apartamento vizinho, que não se interessou por comprar o apartamento ao lado, nem pelo terreno oferecido pela Odebrecht, ou seja, ele continuou na mesma toada e, em determinado momento, questionando até a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, que ele já tinha feito em outras ocasiões, mas ali ele foi bastante firme na tentativa de mostrar, mais uma vez, que está sendo perseguido e fez uma menção ao PowerPoint que foi apresentado da outra vez pelos procuradores da Força Tarefa em Curitiba. Ou seja, como você já lembrou, Cecília, outros réus falaram nesse depoimento e deram depoimentos importantes, inclusive depoimentos que comprometeram o ex-presidente Lula. Na última quarta-feira foi o ex-ministro Antônio Palocci que foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Ele oficialmente não é um colaborador, mas foi prestar esse depoimento com esta intenção de quem quer colaborar. Foi um depoimento
bastante longo e Antônio Palocci, nas palavras dele, afirmou que o ex-presidente Lula teria firmado um pacto de sangue com a Odebrecht. O interesse da Odebrecht pagamentos em vantagens indevidas. Por conta disso, ele responde como réu pelos crimes de corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, esses pagamentos teriam acontecido de duas maneiras. Uma pela compra de um imóvel em que, segundo a denúncia, a intenção seria construir a nova sede do Instituto Lula, o que não chegou a acontecer. A Odebrecht, ainda segundo os procuradores, usou uma outra construtora, a DAG Construtora, para ela ser uma espécie de laranja desse processo. Ela simulava um contrato como se ela fosse o proprietário, mas, na verdade, segundo os procuradores, seria a Odebrecht repassando valores ao ex-presidente. Este imóvel que está avaliado em 12 milhões de reais. Outra parte da denúncia é referente a um apartamento que fica em frente ao apartamento que o ex-presidente Lula mora em São Bernardo do Campo. Quando ele foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento no ano passado, a Polícia Federal descobriu que, além do imóvel que ele mora, ele também teria esta locação deste outro imóvel. Segundo a denúncia, que depois foi pesquisar o que teria acontecido nesta situação, os procuradores concluíram, na palavra dele, na opinião dos procuradores, que este apartamento também seria da Odebrecht, mas estava em nome de Glaucus Costa Marques, que é sobrinho do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e que também já foi condenado na Operação Lava Jato. Ele está nessa denúncia porque, segundo os procuradores, existe até um contrato de locação deste imóvel, mas eles não conseguiram rastrear os pagamentos desta locação. Por conta disso, os procuradores também concluíram que este imóvel foi repassado ou foi usado pelo ex-presidente Lula como um pagamento de vantagem indevida que teria sido feito pela Odebrecht. Bem, o interrogatório de hoje também ouviu Branislav Conti, que tem mais um interrogatório, o processo já está na reta final. Mas nos últimos dias, como você já lembrou, Cecília, outros réus falaram nesse depoimento e deram depoimentos importantes, inclusive depoimentos que comprometeram o ex-presidente Lula. Na última quarta-feira foi o ex-ministro Antônio Palocci que foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Ele oficialmente não é um colaborador, mas foi prestar esse depoimento com esta intenção de quem quer colaborar. Foi um depoimento bastante longo e Antônio Palocci, nas palavras dele, afirmou que o ex-presidente Lula teria firmado um pacto de sangue com a Odebrecht.